Golcast no ar, hoje para falar com Fernando Praz. Olha só que legal, ex-jogador de futebol, super ídolo, agora comentarista de futebol. Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o Golcast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Estamos também nas principais plataformas de áudio. Deixa eu chamar hoje o Norton Capel, que hoje vai dividir esse bate-papo aqui comigo, jornalista que vai participar do Golcast hoje. A direção é do José Pedro Villa-Lobos. E a gente tem a maior honra de dar as boas-vindas aí ao Praz. Tudo bem com você, Fernando? Tudo bem, tudo certo, um prazer estar falando com vocês também. Que legal, fica muito à vontade por aqui. Bom, a minha curiosidade é como decidir parar, pendurar as luvas e como é que está teu dia a dia depois de uma carreira tão bacana, tão vitoriosa, que você se envolveu tanto e hoje em dia não fica aquele vazio? Como é que você está se virando aí nessa nova vida? Assim, para mim, não vou dizer que foi fácil, né, decidir, mas foi uma coisa bem natural, porque eu não parei por lesão, né? Eu decidi parar e eu joguei praticamente até os 43 anos, né? Eu joguei até março de 2021, então quase 43 anos. E desde 2018 eu tracei um planejamento para encerrar a carreira, né, em 2020. Aí veio a pandemia, estendeu ali mais 2 meses e um pouquinho, né? Mas eu pude me planejar e me preparar para parar. Eu acho que isso é fundamental, porque às vezes o cara para porque machuca, né? Uma lesão inesperada. Para também porque as dificuldades físicas impedem ele de performar. Ou então para porque ninguém quer contratar o cara, né? Então eu acho que eu consegui, dentro de um planejamento, né? Óbvio que às vezes as coisas fogem um pouco do nosso controle, mas eu consegui fazer as coisas de uma maneira bem planejada e também o tempo que eu joguei, eu acho que facilitou também a minha decisão de parar, né? E foi muito legal, né, Norton? Porque ele recebeu muitas homenagens quando ele resolveu, né, dar esse passo importante. Foram muitas homenagens nas redes sociais, muitos colegas de trabalho reconhecendo a carreira do Praz, foi muito bacana. Sem dúvida, por causa da história do Fernando Praz, né? Uma história ligada a conquistas, a desafios, a grandes jogos, a grandes batalhas. Mas antes de eu fazer a minha pergunta, a gente sempre aqui no Golcast começa falando da onde a gente está, né? Hoje eu estou em Porto Alegre, mas hoje, às vezes aqui, Fernando, a gente recebe convidados que estão fora do país, mas hoje quem está fora do país é a Eduarda. Onde é que você está, Eduarda? Conta para nós, que depois eu vou querer saber onde o Praz está. Eu estou em Porto Alegre. Legal, legal. Essa conexão é muito bacana, né? A gente dá um jeito. Eu não tinha como não estar presente hoje aqui falando com o Fernando Praz. Eu estou em Orlando, aqui na Flórida, de férias. Dei um tempo aqui, ó, para bater esse bate-papo aqui que eu achei tão importante, Norton. Eu tô morando em Santana de Parnaíba agora, né? Estou em Santana de Parnaíba. Ontem eu estava na Guarda de Baú, né? Minha família, uma parte da minha família mora lá, mas eu tô radicado e tô com raiz agora aqui em São Paulo. Que legal. Que legal. Mas, Fernando, a minha pergunta vai no sentido desse pós pendurar as luvas. Falasse muito em planejamento na resposta que tu desse para a Eduarda. Qual é o teu planejamento a partir de agora para esse momento na tua vida? O que tu pretendes? É fazer gestão em futebol? Esse é o teu projeto profissional a partir de agora? Como eu falei, eu me planejei para parar, tanto é que em 2018 eu comecei a fazer a faculdade, né? Me formei agora em junho, né? Em administração de empresas e tenho feito alguns outros cursos. A gente fala de cursos de curta duração, né? Na FGV, Futebol Interativo, na Universidade de Futebol também, e agora na Federação Paulista, que eles disponibilizam cursos para várias áreas, né? E eu estou fazendo um curso de supervisor agora. Assim, a minha ideia é ficar no futebol, né? Estou no futebol desde 91,
Então, foram mais de 30 anos. E só que não na parte técnica, né? A minha ideia é ir para o lado de gestão. Assim, só que isso é uma percepção minha, sabe? Eu acho que é muito mais fácil, ou sei lá, tem uma abertura maior para o ex-atleta fazer essa transição para a comissão técnica, como auxiliar técnico, como treinador de goleiro, do que para a área de gestão, né? Porque a gente ainda carrega uma fama de que o jogador não gosta de estudar, de que o jogador não se prepara, né? Que é simplesmente fazer a transição simplesmente porque jogou 30 anos, ele tem condições. E eu acho que a área de gestão ela é mais complicada em relação a isso. Então, eu estou fazendo o que está dentro do meu alcance, que é me planejar, estudar, né? O meu plano ideal, o meu plano primeiro era fazer a faculdade de administração para dar uma visão macro, né? E depois ir direcionando para a área que eu gostaria de seguir. Mas só que no meio desse caminho vieram os convites também para comentar, para falar sobre futebol, né? E eu achei interessante porque é uma coisa que eu gosto de fazer e é uma maneira também acho que de mostrar, né? Mostrar as minhas ideias agora como gestor, né? Fora da roupagem de jogador, de atleta. Muito legal, até porque muita história, né? Muita bagagem aí com o Fernando Praz. Agora, eu li alguma coisa de que você fez cursos também, alguns estágios na Europa. Eu tive com amigos meus lá, né? Eu tive com o Enrico Ambrugini, que era diretor do Valladolid, né? Do time que o Ronaldo tem na Espanha. Fiquei lá um tempo. Já foi entrevistado aqui no Golcast. E tive com o Juninho Pernambucano no Lyon, né? Quando o Juninho estava... Logo depois o Juninho saiu, né? Ele ficou até o começo desse ano. E tive no Atlético Mineiro com o Rodrigo Caetano. E agora tive tive com o Henrico de novo, só que agora no Cruzeiro, né? Com o Rodrigo, com o Pedro Martins, né? Que é o diretor executivo do Cruzeiro hoje. E fiz aquele estágio obrigatório da faculdade, são 300 horas, né? Eu fiz no Palmeiras, né? Aí no Palmeiras eu passei por praticamente todos os setores do clube, né? Desde do almoxerifado até o financeiro, até o RH, administração da arena, né? Foi bem legal. Que barato. Fernando, agora tu falaste no Palmeiras. Você é um dos maiores ídolos do Palmeiras. Conquistou títulos importantes. Foi um pegador de pênaltis exímio, pegou 15 pênaltis na época de Palmeiras. Mas você chegou no Palmeiras quando o Palmeiras estava na Série B. Eu queria que tu contasse aqui para os espectadores do Golcast como foi essa transição, você vivenciou essa transição do Palmeiras na Série B para o Palmeiras campeão brasileiro, para o Palmeiras campeão da Copa do Brasil, e hoje o bicampeão da Libertadores. O Palmeiras viveu uma transformação de gestão. Nós falamos em gestão, em planejamento. O que mudou no Palmeiras quando você chegou no Palmeiras da Série B e o que mudou no Palmeiras quando você saiu deste clube, hoje tão vitorioso? O que tu leva mais dessa transformação, que tu estava lá dentro vivenciando? O que tu falou, é gestão, né? E eu gosto sempre de pontuar, porque às vezes as pessoas que estão assistindo, elas não têm a noção, do mais íntima, mais do dia a dia do futebol, né? Mais próxima, né? Elas veem o jogo e se o time ganhou é bom, se o time perdeu é ruim, se o cara contratou um cara bom, o diretor é bom, se não contratou é ruim. Palmeiras e Flamengo passaram por situações semelhantes, né? De reestruturação. O começo do Flamengo foi com o Bandeira de Melo e o começo do Palmeiras foi com o Paulo Nobre. E os dois tiveram, assim, muitas semelhanças. Eu me lembro da torcida do Palmeiras gritando: o Paulo Nobre, não sei o quê, o meu Palmeiras não precisa de você. O Palmeiras quase caindo. E o Flamengo também. O pessoal do Flamengo dizendo que o Flamengo não era banco para dar lucro, criticando o Bandeira, né? E hoje se vê que foram dois modelos de sucesso, né?
Porque o torcedor ele quer saber e o torcedor não precisa entender de gestão também, o torcedor quer saber de um time bom. Só que eu uso o exemplo assim, ó, um time bom sustenta um clube por 2, 3 anos no máximo. Depois os jogadores vão embora, são negociados, acaba o contrato. E se não tiver um clube bem estruturado, tu vai ter dificuldades. E um clube bem estruturado, ele sustenta um time bom por muitos anos. E é o que vai acontecer com o Flamengo e com o Palmeiras. Eles vão ser vencedores, vão ser protagonistas por muito tempo. Se vão ganhar, se não vão ganhar, é do futebol, né? Mas é modelo de gestão. E aí a gente entra hoje no que está discutido muito, está na moda, é a SAF, né? Eu acho que sim, o modelo não é o definitivo para dizer se a gestão vai ser boa ou vai ser ruim. Ele é um caminho, ele é um veículo, que nem um carro. O carro te leva ao mesmo lugar. Uns levam mais rápido, com mais conforto, outros com menos, e outros quebram no meio do caminho e não te levam. Tu tem que trocar. Mas eu acho que o modelo da SAF ela traz algumas situações melhores, que é a previsibilidade, porque tem um dono, e esse cara pode prever o que ele vai querer fazer, montar um planejamento de 10 anos, o que no modelo associativo não pode. Por exemplo, o Paulo Nobre, o Bandeira, eles tinham 2 anos de mandato. Se depois de 2 anos eles fizeram um planejamento de 10, no fim de 2 anos podia mudar tudo. Como no Palmeiras quase mudou, porque a gente quase foi rebaixado e o Paulo quase não se reelegeu. Então tem essa dificuldade de continuidade dos projetos. E futebol, cara, é longo prazo. A categoria de base do Palmeiras está dando resultado faz uns 2 anos, mas o trabalho começou em 2014. Então, quer dizer, demora para tu colher. E assim, no modelo associativo, apesar de Palmeiras, o Palmeiras hoje tem uma continuidade de modelo de gestão, né? E é associativo, mas são exceções, né? Então, o básico, assim, o principal do Palmeiras foi mudança de gestão. Criou processo dentro do clube, criou diretrizes que são seguidas até hoje. Né? Agora, Norton, o Luiz Henrique Nunes, presidente da Go Manage, que hoje não está aqui com a gente, ele ia gostar muito do que disse o Praz, né? Porque ele sempre compara, Praz, o clube de futebol a uma empresa que necessita pensar longe, com um planejamento a médio, longo prazo. E o que se vê no dia a dia é troca de gestão, simplesmente o que fez o coleguinha de trás não interessa, porque tem muita vaidade, tem muita coisa no meio, e os projetos ficam pelo caminho, né? Muitas coisas boas são esquecidas nesse meio de caminho. O Luiz ia gostar de ouvir o Praz, viu, Norton? Exatamente. E Praz, sobre essa questão desse reflexo na mudança de gestão, como isso se reflete, né? Tu fizesse um comentário sobre que os torcedores não têm essa proximidade. O jogador ali, o atleta que vai lá no clube, joga, ele percebe isso? Na tua vida lá profissional, no dia a dia do Palmeiras, tu percebia essa mudança de gestão, esse planejamento, essa preocupação com a continuidade? Isso chegava no vestiário? E como chegava no vestiário? Assim, aí são percepções, né? Eu percebia porque eu sempre fui muito curioso em relação a isso, né? Eu conversava muito com o Paulo Nobre, com o Omar Feitosa, na época era de gestor, com o Brunoro, com o próprio Maurício Gagliotti, eu sempre conversei muito, né? Mas, assim, por mais alienado que o jogador seja, ele se preocupe só em jogar, em treinar, em receber, ele consegue notar também. Por quê? O salário começa a ser pago em dia, o time começa a te dar uma estrutura melhor. Por exemplo, quando cheguei no Palmeiras, eu tinha uma luva para receber, eu tive que repactuar em 2 anos, porque eu não tinha dinheiro. No Palmeiras, nos 2 primeiros anos, eu convivi com salário atrasado, 2, 3 meses de salário atrasado. A gente tinha um CT, só que não tinha refeitório, não tinha alojamento. Hoje o CT do Palmeiras é um absurdo. Então, quer dizer, tu começa a perceber na condição financeira e também na estrutura física de trabalho, né? Então, por mais que o jogador queira se alienar, ele percebe isso no dia a dia através dessas situações que são mais diretas a ele, né? Que é a condição de trabalho e a condição financeira do clube, né?
Agora, você acha que os jogadores, de modo geral, são alienados? Porque a gente sabe que você é diferenciado. A gente sabe de outros atletas que gostam dessa coisa que nem você falou. Você já observava, enquanto jogador, situações de gestão, situações que envolvem mais coisas. Mas, realmente, tem gente que vai ali, treina, vai embora. Você acha que, de modo geral, os atletas realmente poderiam dar mais e contribuir para o futebol, para a evolução? Assim, ô Duda, quer ver eu sempre falo assim, eu não gosto de falar, o jogador é alienado, o futebol é violento. Eu acho que tudo é reflexo da sociedade, né? Eu aposto que tem jornalistas que também, que vão ali, batem um ponto e se tu perguntar alguma coisa da empresa não vão saber nada. Uhum. Então, assim, é o Brasil, é a sociedade brasileira que tem essas dificuldades, né? E no futebol tem, porque o futebol é um recorte da sociedade brasileira, onde tem alguns jogadores que vêm de uma situação social, financeira, educacional, cultural melhor, e tem outros que vêm de uma situação financeira, a maioria vem de uma situação financeira, familiar, cultural, educacional pior, assim como o recorte da sociedade brasileira. Então, e aí no futebol acontece a mesma coisa que na sociedade. Às vezes, quem comanda, quem está em cima, não faz questão que o jogador seja mais instruído, que o jogador seja mais participativo. Porque quanto mais instrução tu tiver, quanto mais participativo, quanto mais percepção da tua importância, do teu papel e da tua força no ambiente, mais difícil é de controlar, de comandar. Então, as pessoas aí vão ter que dividir, né, o controle. E a maioria das pessoas não quer isso, quer ter o controle só para si, né? Fernando, sobre essa questão aí que a Eduardo trouxe, hoje tem uma pauta no futebol brasileiro ligada à Lei Geral do Esporte aprovada na Câmara dos Deputados e que, de alguma forma, toca aí nos direitos dos jogadores. Na época que tu jogavas, tu fez parte do Bom Senso Futebol Clube, uma tentativa de trabalhar essa questão da profissão, trabalhar uma conscientização. Hoje, os jogadores de futebol estão se posicionando de uma forma bem contundente, colocando a mão na boca em início de jogos do Campeonato Brasileiro e deixando a bola parada em 1 minuto. Isso já é um reflexo desse novo momento? Qual a tua interpretação sobre isso? A lei tem que ser mudada? O Fernando Praz, este analista, este futuro gestor, como vê esse caso da Lei Geral dos Esportes e a reação dos jogadores brasileiros? Assim, eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? Volto a falar do recorte da sociedade também. O Brasil, ele, em termos educacionais, ele está muito atrasado ainda, mas ele já evoluiu de 10, 20, 30 anos atrás, né? Vamos ver, o nível de escolaridade aumentou, o analfabetismo diminuiu, mas é um trabalho lento. E com os jogadores é a mesma coisa. É um trabalho lento. E tem alguns assuntos que são mais... assim, são mais atrativos para se discutir, né? Principalmente quando se mexe na parte financeira. E assim, eu não vou entrar nem no mérito da lei, né? Porque é difícil tu comentar alguma mudança da lei sem ter um estudo realmente do impacto que ela tem, porque assim, eu vou falar aqui uma coisa muito superficial, que nem, eu acho que o juro no Brasil não tem que subir mais, tem que baixar o juro, sem ter uma discussão mais ampla dos efeitos que isso vai trazer, os prós e os contras. Só que, assim, eu acho um absurdo, eu acho que já começou errado, é um absurdo porque ouviram os clubes, parece, ouviram vários envolvidos e não ouviram nenhum jogador, nenhum representante de jogador. Cara, isso é um absurdo. Já mostra que começou errado, que quem fez, que quem trabalhou a lei, que quem desenvolveu não estava pensando realmente em benefício do esporte, estava pensando em benefícios de alguns nichos. E mais uma vez, é outro recorte da sociedade, né? Quantas vezes a gente vê no Congresso Nacional leis que são feitas e são discutidas e são elaboradas para beneficiar certos nichos da sociedade, que tem mais poder, que tem mais influência, né? Então, acho que o primeiro passo é chamar e todos os entes envolvidos e discutir. Depois, se está certo ou se não está certo,
depois de todos ouvirem, depois de ouvir todos os lados, porque eu ouvi até, os jogadores postaram, eu não vou saber, não vou lembrar o nome do deputado ou do senador que eles marcaram na postagem, que o senador falou assim, que essa lei ia prejudicar os jogadores, ironicamente, porque não iam poder trocar sua Ferrari por um Porsche. E aí, porra, cara, é um total... Assim, eu custo acreditar que seja por ignorância. Porque um senador da República não pode ser ignorante a esse ponto, sabe? É maldade, é interesse. Porque aí os jogadores postaram lá que 90 e tantos % dos jogadores ganham até 2 salários mínimos, até não sei quantos R$1.000, que não é pela Ferrari, é pelo prato de comida. Então, cara, já mostra que a lei foi trabalhada por alguém que não entende de nada da situação do futebol brasileiro, né? Ele entende o futebol que passa na Globo, na Sport TV, na ESPN, que é o futebol da elite, né? Que representa 5% do futebol brasileiro. A realidade do futebol é outra, né? A gente sabe que realmente a grande maioria passa maior trabalho, né, Norton? E justamente a ideia aqui, né, Fernando, do Golcast é discutir essa questão de como essa indústria do futebol pode melhorar em todos os sentidos e que possa ter uma revisão de vários conceitos. E nessa linha também, Fernando, para alguém que tem essa capacidade de analisar que tu tens aí, que tu está demonstrando e está te preparando para isso, e tem uma longa história de convivência, né? Porque me chamou a atenção, Eduardo, as citações que o Fernando fez, né? Ele falou dos presidentes do Palmeiras, ele falou da convivência com o Brunoro, um gestor de alta capacitação. E ele realmente já estava definido o caminho que ele queria tomar. Mas fazendo a pergunta, Fernando, a Libra e essa questão de uma liga de futebol, né? Tu no futebol brasileiro, tu jogaste na Europa, contou há pouco aqui que foi conversar, fazer estágio em clubes europeus. Qual é a tua percepção dessa dificuldade do Brasil criar uma liga? Hoje há um racha, os clubes da primeira e segunda divisão estão divididos em 2 grupos. Como o Fernando analisa mais esse ponto que parecia que era tão simples e parece que já não é mais tão simples, com interesses aí conflitantes? Assim, Norton, assim, quando eu voltei para o Vasco em 2009, eu me lembro que eu comentei com o pessoal na época, lá em Portugal, o Benfica ele vende nas lojas de conveniência dos postos de gasolina um cartãozinho de sócio dele, pré-pago, que tu tem alguns benefícios, baratinho. Ele vende escova de dente, bico para criança. E eles, não, mas aqui no Brasil as pessoas não têm o hábito de comprar o carnê anual, né? Não tem, ele compra jogo por jogo. E produto também, o cara não vai comprar, o cara compra produto pirata. E hoje, 14 anos depois, muitos clubes têm a maior fonte de receita no sócio-torcedor, né? Que não deixa de ser o plano anual de ingressos. E também em royalties de produtos. Cada clube hoje tem, sei lá quantos, 600, 700 mil produtos licenciados. Então, a gente faz as coisas aqui, só que com um certo delay. Há uns anos atrás, eu acho que até era aceitável esse delay, porque a informação ela demorava mais para circular. Hoje, com a internet, com o smartphone, é absurdo tu ter esse delay, sabe? A gente demorou 20 e poucos anos a mais do que Portugal para discutir o clube empresa. A SAD, lá em Portugal, já tem desde 99. Os centros de treinamento, as arenas. Assim, o Petralha é um cara muito controverso, né? Eu não conheço ele pessoalmente, até nem sei se eu concordo com as ideias dele ou não, porque eu não conheço, nunca conversei com ele, mas ele é um precursor, ele é um visionário. Por quê? As arenas aqui no Brasil foram construídas em 2014, basicamente, para a Copa do Mundo, né? Mesmo o do Grêmio, que não foi para a Copa, foi construído naquele movimento, o do Palmeiras também. A Arena da Baixada foi construída em 2000, 14 anos antes. O Palmeiras vendeu name rights para a Allianz em 2013. O Corinthians vendeu a Neoquímica Arena agora em 2021. A Arena Fonte Nova é Itaipava Arena, não sei se ainda é, a Arena Itaipava.
o Petralha vendeu a Kyocera Arena, o name rights, em 2001. Quer dizer, aqui no Brasil as coisas acontecem com uma certa, com um certo delay, né? E assim, eu acho que a gente hoje não tem o porquê de ter esse delay, justamente porque a gente tem muitas informações de fora e que a gente pode usar aqui. E a Liga é mais uma dessas coisas. Foi em determinado momento as arenas, foi em determinado momento o name rights, foi o plano de sócio anual, foi os royalties, e agora foi a SAF, e agora é a Liga. Cara, eu acho que não tem como o futebol hoje, o que ele rende, e não é só em valores, a dinâmica do mercado do futebol, que tu profissionalizou hoje, tu tem o diretor de marketing profissional, o diretor de comunicação profissional, o diretor executivo profissional, todos, o jurídico profissional. Então, a dinâmica do negócio mudou muito. Não tem como tu continuar tocando um time de uma maneira associativa como era feito 120 anos atrás, quando criaram o futebol, e quando o futebol foi criado realmente por grupo de pessoas que faziam associações entre elas para lazer, né? Então, o futebol hoje ele é muito profissional e ele é tratado como uma entidade sem fins lucrativos. É absurdo isso, é absurdo. Então, a Liga, ela vem com muito atraso de discussão, como o calendário também vem com muito atraso de discussão, e aí as pessoas ainda estão viciadas numa mentalidade antiga, né? De que se tem 1 milhão e eu puder pegar 900 mil para mim e deixar 10 mil para os outros, eu vou ter a vantagem competitiva. E eu acho que a vantagem competitiva hoje não é mais essa. Pelo contrário, tu ter uma liga, ela se torna uma vantagem competitiva. Só que é melhor tu ter 10% ou 20% de 1 bilhão do que 90% de 1 milhão. Né? E aí vai da capacidade do teu clube de ser profissional, de ser competente para conseguir desportivamente ter um resultado melhor. E assim, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Vasco, Grêmio, Inter, os clubes grandes, eles sempre vão ter. Não tem como tu igualar financeiramente com a Chapecoense, com o Cuiabá, entendeu? O Grêmio, o Flamengo, os times vão ganhar mais. Mas tu tem que também fortalecer esses menores, porque senão o produto que tu vai vender ele vai ficar subvalorizado. Agora, por onde será que passa, hein, esse nosso atraso? Você falou aí de educação, formação, né? O quanto a nossa sociedade deveria estar mais preparada nesse sentido, que reflete no futebol, no jornalismo, em qualquer área. E agora você fala de profissionalismo. Por onde passa? Onde é que a gente está atrasado? Porque eu acho que a pandemia até ligou muita gente, né? Deu uma acelerada aí muito legal, até em termos de inovação. Acho que o pessoal deu um F5, assim, deu uma atualizada geral. Mas a gente é muito conservador ainda? Ou será que falta mais união dos clubes? Menos vaidade? Por onde passa esse nosso atraso, Praz? Sim, eu acho que muito dessa preocupação em proteger mercado, em não querer abrir para o outro, em querer se agarrar em coisas culturais antigas, passa pela falta de educação, de estudo, de cultura. Porque o desconhecido, o novo, ele te traz, para quem não está preparado, ele assusta. E o que tu faz? Primeira coisa, tu repele. Né? As pessoas mais antigas, meus avós, meu pai, com essas coisas de tecnologia, eles têm um pé atrás, porque eles não nasceram nessa geração, então eles têm uma certa reticência em relação a isso. E eu acho que é isso. Quando a gente começar a ver o que está se fazendo lá fora, começar a estudar e entender a dinâmica, a gente vai ver que o modelo de liga, que o modelo de gestão profissional é melhor. Só que a gente tem que se preparar e estudar muito para isso, porque senão eles vão largar os conceitos todos aqui e para a gente vai parecer uma sopa de letrinha, a gente não vai entender nada. E aí passa pela aquela coisa que a gente falou, é cultural. Assim, no Brasil, eu digo que eu não gosto de falar do futebol, né? No Brasil, a gente não é
não tem o hábito de estudar, né? Eu falo assim, o hábito, a cultura geral do país. A gente estuda para quê? Porque a gente precisa de dinheiro, para ganhar dinheiro, né? E assim, falando dos jogadores de ponta, né? No Brasil, que às vezes não tem saco, ou não querem mais ficar no futebol. Esses caras não precisam do dinheiro em si do futebol, né? Então, muitas vezes, eles não aceitam passar por certas coisas, né? Por certos obstáculos, porque eles não precisam. E outra questão, a gente estuda para passar em concurso público também, para pegar um cargo, estabilidade num emprego público, né? Então, a gente não tem a cultura de estudar para a gente, para empreender. E quem tem essa cultura acaba fazendo diferente, né? Então, eu acho que é cultural mesmo. E o país está se transformando. Eu acho que é um processo, mas é um processo muito lento, né? O próprio empreendedorismo, né, Norton? A gente não aprende em lugar nenhum a empreender, né? A gente vai meio que descobrindo isso no dia a dia, arriscando. E eu acho que quem topa mais essa batalha, assim, acaba tendo um destaque porque arrisca e chega mais longe, né? Sobre isso, Eduardo, tu trouxeste aí a questão de que pós-pandemia parece que deu um start, né? A gente esteve alguns dias na Confúcio Sudamericana, que era justamente uma reunião de várias pessoas para trocar ideias, para conversar sobre futebol, para tentar que a indústria como um todo possa evoluir. E o Fernando é um dos palestrantes, dos 200 palestrantes da Brasil Futebol Expo, que acontece no início de setembro, promovido pela CBF. O que o Fernando vai levar para a Expo sobre o futebol? Quais são as suas ideias? Que painel tu vai participar? Onde tu esperas contribuir com essa questão que aqui a gente fala muito, futebol fora de campo, já que dentro de campo tu contribuiu muito, né, Fernando? A gente é tudo fã aqui, Fernando, a gente é tudo fã. Então, Norton, assim, essa tua pergunta ela vai ao encontro do que eu falei lá no começo, da dificuldade do jogador, do ex-jogador, do ex-atleta se colocar na carreira como gestor e não na parte técnica. Eu fui convidado para falar de parte técnica. Eu fui convidado para falar da escola de formação de goleiros do Brasil. Então, é aquilo que eu estou te falando. Eu tô ainda lutando, por isso que eu estou tentando fazer o maior número de cursos possíveis para ter essa parte acadêmica para poder entrar na parte de gestão, porque vai demorar, e é normal que isso aconteça, para conseguirem me ver diferente, olhar para mim e não ver o ex-jogador e ver o gestor, né? Então, eu vou na feira, eu vou falar sobre escola de goleiros do Brasil. Praz, mas na Europa existe menos preconceito com relação a isso, porque a gente vê muitos ex-jogadores em gestão e trabalhando super bem. Aqui a gente é muito resistente no Brasil? Então, a gente tem aqui no Brasil, assim, o Rodrigo Caetano, que foi jogador, o Dracena, que agora saiu do Santos, o Alessandro no Corinthians, e o Paulo André, né? Em 20 clubes, tem 4 na primeira divisão, né? Eu posso estar esquecendo de algum. Mas é pouco. Então, e lá na Europa, aí vai ao encontro daquilo que eu falei, né? É o delay. É o delay. Culpa também nossa, dos jogadores, que a gente não se preparou, porque antigamente tu parava de jogar, tu ia ser diretor de futebol. Eu joguei futebol 30 anos, eu entendo disso aqui. Porque realmente a função antes do diretor era contratar e gerir o vestiário. Hoje em dia, o cara te entrega um plano de marketing, te entrega uma DRE da empresa, do clube, te entrega um fluxo de caixa e te dá aqui, ó, isso aqui é o que tu tem que contratar em cima disso. Do fluxo de caixa, da DRE e do planejamento. O cara vai olhar, o cara vai dizer, puta, não entendo nada. Então, quer dizer, um pouco da culpa é nossa, né? E aí, lá na Europa, por causa disso, eles começaram esse processo antes, eles viram isso antes, como viram antes da Arena, como viram antes do plano de sócio, como viram antes do Clube Empresa, como viram antes do Royalties.
E o jogador lá também, o jogador não, a população na Europa, ela tem um nível acadêmico, né, maior do que o nosso, né? Então isso também, se tu for ver os jogadores lá, a maioria fala inglês, a maioria tem o ensino médio completo, muitos com curso superior. É mais ou menos um retrato da sociedade europeia para a brasileira também. Então, acho que isso também reflete no meio esportivo. Sobre isso, eu tenho 2 clubes na Europa que eu mais admiro, que são o Ajax de Amsterdã, na Holanda, e o Bayern de Munique, da Alemanha. E eles são praticamente dinastias de jogadores, de ex-jogadores. A quantidade de ex-jogadores que o Ajax e o Bayern possuem em seus quadros diretivos, para um brasileiro, é espantoso. Para um europeu, como tu bem colocasse, talvez não, é da cultura. E aí eu quero saber do Fernando Praz. Fernando, tu estabeleceu algum início para essa tua carreira de gestão? Tu tem alguma linha de corte ou não? Ou tu realmente quer buscar começar esse teu trabalho como gestor em qualquer clube? Como é que é isso dentro desse teu planejamento de futuro? Assim, eu também, o Bayern, assim, eu acho sensacional, né? O modelo do Bayern, né? Muito embora tenha essa discussão entre o modelo inglês e o modelo alemão, porque o modelo inglês ele dá uma capacidade de investimento muito maior, porque ele pode vender 100% das ações, né? O modelo alemão é o 50+1, o clube pode vender só 49%, e a partir do momento que o investidor fica com a minoria das ações, ele não tem a caneta. E muitos investidores não querem botar dinheiro onde eles não possam ter a gestão do recurso, né? Mas o Bayern ele conseguiu, assim, acho que um modelo absurdo, 3 parceiros fortíssimos, porque o Bayern tinha o capital intelectual do futebol, conhecimento do futebol. Ele trouxe 3 parceiros fortíssimos do business, né? Que são os parceiros da camisa dele, do estádio, a Allianz, a Audi, se não me engano, e a Adidas, né? Então são os parceiros principais. Eles trouxeram, cada um acho que tem 8, alguma coisa da participação acionária. Então eles trouxeram o know-how do negócio para o Bayern. E o Bayern tinha o know-how do futebol. Só que tem essa situação os alemães criticam porque eles não conseguem competir com os ingleses em termos financeiros, e os ingleses criticam porque os clubes lá, dizem eles, perdem a identidade, né? Então é uma discussão, mas o Bayern, se não me engano, ele preparou o Oliver Kahn para substituir, né, o antigo diretor por 3 anos, né? Ele ficou 3 anos dentro do clube se preparando. Assim, eu já tive conversas com clube grande e conversas com clube pequeno. E assim, eu não tenho, óbvio, todo mundo quer trabalhar num grande clube, disputar grandes coisas, mas eu, sinceramente, hoje eu estou muito mais pelo projeto. Assim, pode chegar o melhor time do mundo, vir falar comigo e não me apresentar um projeto legal, ou não saber o que eu vou fazer, ou então querer ter necessidades que eu não vá poder preencher, entendeu? Eu não vou querer. E pode vir um clube minúsculo e me apresentar um projeto em que eu acredite. Então, quer dizer, está muito mais ligado ao projeto, ao que eu vou poder fazer, porque também eu não quero ir para um lugar em que, primeiro, as minhas ideias não sejam as mesmas que o clube tem a direção, né? Não adianta eu achar que tem que ir pelo caminho A e o clube achar que é o B. Então eu tenho que compactuar, eu tenho que ter um alinhamento de ideias com o clube, né? Então acho que o principal para mim é me sentir útil. E eu sempre brinco, ninguém entra no exército de general, né? Então, e até porque assim, cada um tem seus parâmetros, né? A gente é acostumado a julgar as pessoas, só que de acordo com os nossos padrões. Na minha concepção, se eu fosse dono do time hoje, se eu não fosse diretor, eu fosse o dono, o meu diretor executivo, o meu gerente de futebol, o meu coordenador técnico, ele ia ter que preencher
o descritivo do cargo dele ia ter que ter uma série de coisas que iam ter que ser preenchidas, né? E assim, eu acho que eu seria muito exigente. Então, isso também é uma coisa que me baliza, porque às vezes eu vejo alguns clubes que já vieram conversar comigo, que queriam me contratar para um cargo que, para o meu padrão, para o que eu acho que é o correto, eu não teria condição de atuar, tanto na questão acadêmica como na questão de experiência. Mas é um padrão que eu criei, né? E às vezes não é o padrão que a pessoa criou. É por isso que eu acredito muito no alinhamento de ideias, de conversar realmente com o clube para entender o que o clube quer e o que o clube espera, né? Fernando, agora tu falaste sobre ser presidente, passa pela tua cabeça nesse momento que o futebol brasileiro vive essa transformação, SAF, mudança, investir em ter um clube? Ou isso não é algo que passe na tua cabeça hoje? Porque alguns ex-jogadores fazem esse movimento de, né, até como uma forma de investir em categoria de base para ter um lucro no futuro, compram alguns times menores ou fazem a gestão de alguns times menores. Essa ideia passa pela tua cabeça ou não? Não, já pensei nisso, já fiz até um projetinho, levantamento de custos, as necessidades, para começar com time de base mesmo, time de base. Assim, eu particularmente, eu acho que eu vou fazer o caminho inverso. Eu provavelmente vou trabalhar em clubes, vou trabalhar em diversas áreas no clube, e aí depois, quando eu tiver mais idade, mais maturidade, mais conhecimento, aí, de repente, eu penso em me associar a algumas pessoas, porque eu acredito muito nisso. Se eu for diretor de futebol de um clube, eu não vou ser um cara que vou ser centralizador. Eu vou ser o tomador de decisões, óbvio, né? Porque tem que ter alguém que decida, mas eu acredito muito na gestão colaborativa, com uma hierarquia, com tudo bem definido, né? Mas porque é impossível hoje, com a complexidade do futebol, uma pessoa dominar tudo. Ou o cara vai pecar por ignorância, por arrogância, por achar que ele domina tudo, ou por incompetência, porque ele não vai ter competência para conseguir fazer tudo. Então, assim, no meu cenário ideal é daqui a uns anos eu puder me cercar de pessoas, que nem o Bayern fez, de pessoas de várias áreas, que somando as capacidades de cada um consiga ter um modelo de gestão que eu acho que é o correto. Que legal ouvir o Praz falando assim, né? Que coisa maravilhosa. Não é uma por aula, nada que essa camisa fantástica atrás de ti, né, Praz? Exatamente. Cara, estamos sendo uma isso. aula. Simples assim. Que barato. Agora eu sei que nosso tempo já está encerrando aqui, um bate-papo que passou muito rápido, né? Muito gostoso. Mas eu preciso saber como é que tá a tua vida aí de aposentado da Luvinha, porque tu tá nativa ainda. Como é que é teu dia a dia, assim, o que tu sente falta? Divide isso com a gente, porque a gente tem saudade de você no campo. Pronto, falei. Mas assim, como é que é teu dia a dia com as crianças, enfim? Eu tô fazendo coisas que eu não fazia, quer dizer, que eu nunca fiz, né? Meu pai mora na Guarda em Baú com a minha irmã, meu pai tem 2 restaurantes lá, eu comprei uma pousada há uns 2 anos, que a minha irmã toca para mim, só que eu era só online, né? Eu fazia as obras, as modificações, agora eu tô podendo ir muito mais lá, agora fiquei um fim de semana lá, né? 4, 5 dias, aproveitando, e estou podendo participar de tudo com meus filhos. Agora de tarde vou para a academia com a minha filha, né, às 5 horas, depois volto da academia, vou fazer um treino com meu filho, porque ele está de folga do time dele aqui, né, aí eu vou para a quadra treinar com ele, depois assisto futebol, vou ao cinema, vou a shopping, passeio, comprei uma moto para andar de moto agora, que na época não podia, né. Então, tô fazendo coisas que eu nunca fiz, mas eu sinto falta da adrenalina competitiva. Eu não sinto falta de treinar, de jogar, não sinto falta nenhuma, mas sinto falta de competir. Isso eu sinto falta. O que me faz falta é a competição. Ai, a competição do futebol.
Que prêmio ganhou a galerinha do Praz, hein? Os filhos do Praz ganharam um super papai aí. Mas eu sei que vamos encerrar, mas eu tenho, Praz, 3 perguntinhas rápidas. Eu sempre faço aqui o encerramento com eu quero 3 perguntas assim rápidas para a gente fechar aqui. Primeiro, né, a Eduarda falou dessa camisa atrás de ti, que eu também fiquei curioso o programa inteiro. Eu gostaria que tu explicasse que camisa é essa, o significado, a história dessa camisa. A outra é uma pergunta de bola dividida mesmo, treinador brasileiro versus treinador estrangeiro, tá? Então eu queria que tu encerrasse com essas 2 observações aí para a gente fechar com chave de ouro nosso belo bate-papo aqui. Ah, e a última, falasse em educação. Tu estudavas para pegar pênaltis? Bom, começar pela última. Estudava muito. E aí, assim, é impressionante como o padrão não muda. Eu brinco com meu filho sempre quando tem pênalti aqui, eu acerto, não estou dizendo que eu pegaria, mas eu acerto 70% de onde os caras vão bater. O Fábio Santos ontem eu ainda falei pro meu filho. Falei, filho, o Fábio Santos bate 90% dos pênaltis cruzados. Só que hoje ele vai mudar, ele vai bater chapado. E ele bateu chapado. O Luciano, Palmeiras e São Paulo também, cruzado. É estudo, é muito estudo. Porque tem uma lógica. A camisa aqui atrás é assim, é até uma situação meio... O Palmeiras não tinha o hábito de entregar camisas para os jogadores que faziam. E aí, uma época, ele entregou a de 100 jogos, eu não me lembro para quem, acho que foi para o Moisés e para o Tietê, uma coisa assim, o Thiago Santos. E aí eu até brinquei com o cara do marketing, falei, pô, eu tô com 200 e tanto e não tem camisa, e os caras com 100 já ganharam. Aí ele, não, vamos fazer, só que eu já estava com 270 jogos. Aí eles fizeram a de 250 para mim. E aí, assim, o Palmeiras tem um regulamento interno que a cada ano vai se aprimorando. Começou com 2 páginas, hoje acho que tem 20. E aí, nas diretrizes, agora eles têm lá 100 jogos, uma camisa entregue no CT pelo diretor de futebol. 150 jogos, uma camisa enquadrada, entregue pelo diretor de futebol. 200 jogos, uma camisa e uma placa entregue pelo diretor no estádio. 300 jogos, uma camisa com uma placa entregue pela presidente. Então, o Palmeiras criou isso aí até para não dar ciúme. O fulano ganhou, não ganhei, eles padronizaram, né? Então, hoje tem um padrão de... Padrão Praz, é isso? Não, eu fui o reclamante, né? Exatamente, se criou o padrão. Era do estudo, da camisa, e qual era a outra? Treinador. A última sobre treinador. Treinador, que agora... Cara, eu acho que isso é uma discussão que a imprensa criou muito rasa, e eu não sei se rasa por falta de conhecimento ou proposital mesmo, para dar ibope, porque assim, a gente não pode ser inocente ao ponto de querer que os programas esportivos eles debatam a parte técnica, o orçamento, a gestão, as dívidas, os microciclos de treinamento do calendário, por que não dá para jogar todos os jogos o mesmo time? Mas se o cara descansa, 2 dias depois ele não está pronto para jogar de novo e não consegue descansar. Os microciclos de preparação, de treinamento. O cara pode descansar, mas daí ele vai descansar e ele vai destreinar. Aí os índices físicos dele vão cair. Se ele não descansar e treinar, ele vai chegar cansado no jogo, vai machucar. Então, quer dizer, é uma série... Só que se o programa começar a falar disso, o cara vai trocar de canal, né? Então, e a imprensa, a televisão, ela vive de audiência, porque isso é diretamente proporcional ao patrocínio. Se tem mais audiência, o patrocínio vale mais, né? Que nem um clube. O patrocínio do Grêmio, do Inter, vale mais do que do Ipiranga de Erechim, porque tem mais visibilidade. Então, acho que isso é uma discussão muito rasa, porque se tu for levantar mesmo, se fala muito de Abel e Jesus, né? Mas vê a quantidade de treinadores estrangeiros que vieram aqui para o Brasil e não duraram 2, 3 meses. Teve no Avaí o Augusto Inácio, teve no Santos Gesualdo Ferreira, teve o próprio treinador do Flamengo, Paulo Souza, não que não sejam bons.
Teve o Gareca no Palmeiras. Cara, tem um monte de exemplos. E esses dias alguém fez um levantamento sobre isso. Proporcionalmente, os treinadores brasileiros ainda têm um aproveitamento melhor. Se tu pegar todos os estrangeiros, ou pega assim, então pega 20 estrangeiros e 20 brasileiros, aleatoriamente. Só que focaram só no Jesus e Nobel, e aí é covardia também, né? Porque foram 2 treinadores que fizeram campanhas extraordinárias. Então, eu acho que essa discussão ela é muito rasa e vai muito além, não tem nada a ver com nacionalidade, com cor, com origem, com sistema tático. A velha geração e a nova geração, ó o Filipão, ó o Mano Menezes, ó o Dorival, entendeu? Então, quer dizer, vai muito além disso. Tem os bons profissionais e os maus, como jogadores também, tem os bons e os maus, os bons e os ruins. Maravilha. Muito bom, hein, Fernando? Sensacional. Fechadíssimo. Que barato. Ô, Norton, tu para de fazer pergunta que o cara agora tem academia, família, depois vai ver jogo com o filho. Quer dizer, ele tá nessa curtição bacana, né? Eu ia perguntar quando é que ele vem a Viamão, onde ele nasceu. Viamão, eu tive Viamão algumas semanas atrás. Entendi. Eu tive Viamão. Ele tá que tá, o homem tá que tá soltinho. Praz, que legal, Praz. Obrigada aí pelo teu tempo. A gente sabe que essa nova vida deve estar muito bacana, assim, você conhecendo um mundo que foi tão próximo e tão distante ao mesmo tempo, né? Filhos, o dia a dia, coisas até banais, né? Que a gente gosta de fazer quando a gente tá perto. É muito bacana. Parabéns aí pela tua trajetória. Obrigada pelo teu tempo aqui com a gente. E que você tenha mais e mais sucesso pessoal, profissional, muitas realizações aí, que é muito bacana de te ouvir falar nessa nova fase aí. Obrigado e agradecer a vocês. Eu falo, eu fui pro lado de comentarista, sim, porque eu gosto de falar de futebol, né? E aí, assim, para falar de futebol, tanto dentro de campo como fora agora, porque eu estou estudando isso, né? Então tô lendo bastante sobre isso. É uma paixão minha o futebol, desde de menino, então é sempre muito bom falar de futebol. Volte Obrigado. Sempre, né, Norton? Quando tiver novidade, quando quiser falar mais de gestão, a gente adora falar de educação, de formação, a gente acredita muito que isso faz toda a diferença na sociedade, no futebol, em qualquer lugar. Então, obrigada, Praz, sucesso aí para você. Que legal, bate-papo muito bacana com o Fernando Praz, com novas atividades aí, muito legal. Esse é o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. E toda terça tem um episódio novinho como esse para você. Te inscreve, acompanhe. Um beijo e a gente se vê.